Exaltado seja Ele, que Ele seja sempre o nosso respirar. Amém? Abre a tua Bíblia no livro do profeta Daniel, igreja. Como eu falei, hoje é um culto de família e nós vamos falar sobre pais e filhos. Nós vamos tratar hoje sobre, depois de Ezequiel e antes de Oséias. Amém? Ô Rosanildo, faz um favor para mim. Pede a seu Givaldo para vir aqui, para agitar esse ar-condicionado aí. O tema desta pregação chama-se Filhos Preparados. Amém? Daniel capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo. Vamos falar sobre a mocidade, sobre jovens, sobre o exemplo de Daniel e sobre a incursão de Daniel que pode ter na vida de muitos jovens, sobre o que ele pode fazer. Eu estou me alegrando porque a igreja hoje está mais cheia de jovens do que de velho igual eu, rabugento. Quando eu ficar velho, eu vou ficar um velho chato, terrível. Estou imaginando eu com 70 anos. Coitado. Tiro pelo meu pai, mas era chato, bicho. Pense no velho rabugento, era pai. Vai. Lá no seio de Abraão. Eu me lembro que a mamãe falava, ele saía para um lugar, a mamãe sabia para onde ele ia, né? A mãe perguntava a ele, Paulo, veio do Marechal, Raimundo? Não, eu vim daqui de casa mesmo. Pergunta besta. Rapaz, o bicho era chato. Se fizesse uma pergunta sem sentido, Satanás deu foi sorte, viu? Porque ele morreu como diácono da casa de Deus. Então, ele estava lá tentando o diabo. Daniel capítulo 1. Daniel em Babilônia. Vamos falar da mocidade. Igreja, eu ainda creio, eu ainda quero crer, Paula, que esses jovens são o futuro do nosso Brasil. Eu ainda quero crer que vocês podem, para mim não dá mais. Essa semana tinha 2 jovens lá, 3. Um vai para Portugal e os outros 2 vão para a Espanha. Eu disse, rapaz, se eu tivesse a idade de vocês, 22, 23 anos, eu ia fazer o mesmo. Tem uma prima minha que mora em Portugal. Minha vontade era morar nos Estados Unidos. É o sonho de muitos brasileiros. Mas se eu não tivesse filho, responsabilidades e a idade que eu tenho, eu já tinha pulado fora dessa nação. Eu fiquei com um pouco de inveja, eles se organizando para irem. Um vai agora em julho e para Portugal, e os outros 2, mas o pai dele já é espanhol, eles são naturalizados espanhol, né? Já tem um visto e agora estão se organizando para ir. Vai, pastor, bora, digo, para onde? Minha vida se findou aqui mesmo, daqui para a glória. O lugar estranho que eu vou é para a glória. Estranho porque eu não sei como é lá. Visivelmente eu não sei biblicamente. Então eu ainda confio em vocês. A esperança do meu filho, a esperança que eu tenho, os filhos de cada um de nós que tem filhos pequenos são vocês. Né, Agatha, Renata, Vinícius, Bia, Duda, Belinha, os outros jovens que eu não sei o nome. São vocês, Bianca, Jennifer. Vocês são nossas esperanças. Sabia disso? Se vocês pegarem o que nós vamos falar aqui um pouco, internalizar isso na vida de vocês, vocês vão saber por quê. Vocês são nossas esperanças. Para aposentadorias, para melhorias de vida, melhorias econômicas, uma vida
com a condição de educação melhor, de saúde melhor, de segurança melhor. Isso só vai acontecer com força. E essa força não está mais nos meus braços, no de Paula, da pastora, né? De muitos que estão aqui com a idade já, seu Amaro, né, Amaro? A gente não tem mais o que fazer, né, Amaro? A gente não tem mais o que fazer, né, Júnior? Para a gente usar aquela temática de fim de carreira. Ei, tá me ouvindo atrás, não? Né, Amaro? Cadê Messias? Amém? Daniel capítulo 1, nós vamos ler todo o contexto e eu não vou contextualizar, eu acho que vou, todos os 21 versículos, mas com o tempo que Deus nos der, Deus ajude que dê para a gente trazer a exposição de toda a palavra. Amém? Igreja, acredite em uma coisa. Talvez algumas pessoas me achem intransigente, né? Talvez arrogante, prepotente, egoísta. Todos nós temos falhas e defeitos, mas acredite em uma coisa: o que eu procuro fazer aqui é para trazer o melhor para nossas vidas. Em todos os âmbitos, todas as áreas, para que nós possamos ter um futuro melhor. Mas eu creio que Deus está de acordo com o que nós estamos fazendo e mudando para a glória do teu santo nome. Amém? Todos acharam? Daniel capítulo 1, sua epígrafe ou seu primeiro versículo. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia ou de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, com D minúsculo, já sabe, né? E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Penaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência Israel, dos príncipes jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência. Diga comigo, de boa aparência. Guarde isso. Instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciências e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E quem assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos pôs outros nomes, a saber, o de Daniel pôs o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e o de Azarias Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois
porque veria eles os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens das vossas idades. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber, então se examine diante de ti nossa aparência, diga nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele constituiu com isto e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhe a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes davam legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus deu-lhe o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos e os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos de que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Sírio. Amém? Amados, isso aconteceu. Eu tenho aqui algumas instruções para esse acontecimento. Isso aconteceu antes, 622 anos antes de Cristo. E Daniel, Ananias, Azarias e Misael tornaram-se presos ou escravos da Babilônia no ano 605. Babilônia, que hoje é conhecida como em Bagdá, como Contra-Silar, no Iraque. Ali, naquele local, no mesmo local onde eles foram presos, o rei Nabucodonosor visitou, sitiou e arrebentou com aquela cidade por 3 vezes. Primeiro no ano 605, no qual levou Daniel, Ananias, Azarias e Misael também cativos, e outras pessoas. No ano 597, onde ele levou mais quantidade de cativos, e no ano 586, onde ele destruiu toda aquela cidade, e não obstante a isso também o templo qual Salomão tinha construído. Mas o que eu quero tratar hoje, nesse assunto, no assunto qual Deus colocou em meu coração, é sobre a mocidade. Isso quando aconteceu com Daniel, ele era jovem. E o que fez com que Daniel procedesse bem na Babilônia, pasmem, mas no meu entendimento, foi a criação dos pais. E nós vamos ver à luz da palavra, porque Deus abençoou a vida de Daniel. A Bíblia, ela explicitamente nos ensina: ensina o teu filho o caminho que se deve andar. E quando Daniel, Ananias, Azarias e Misael entram em destaques diante do olhar do rei Nabucodonosor, toda a bênção, todo o crédito se dá à criação dos seus pais. A sua aparência na sociedade, qual é? E nós vamos ver que Daniel, ele conseguiu sobreviver
no cativo e não se colocou na disposição de Nabucodonosor, mesmo ele estando no palácio. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Era mais fácil se desvincular de alguma investida do rei, trabalhando lá nas masmorras ou na construção da cidade, dos muros, do que dentro do palácio que estava mais próximo da visão do rei. E nós vamos tomar aqui, para exemplo para nossas vidas, pontos cruciais da vida de Daniel, um moço, jovem, em outro país, em uma outra nação, com outras pessoas, fora do âmbito do envolvimento, da criação dos seus pais, mas ainda assim ele levou consigo tudo aquilo que ele aprendeu em sua casa. Então, antes de eu falar com os jovens, nós, pais, aprendamos a ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar. Qual a diferença da Babilônia para a Babilônia que nós estamos vivendo hoje? Qual a diferença de Nabucodonosor para os Nabucodonosores que estão espalhados em todo o Brasil? Lá em casa eu tenho o costume de assistir a Record, por uma vontade própria. Eu pego o primeiro bate, começa acho que é 16 e pouca, até chegar nos jornais estaduais e municipais daqui de Salvador e da Bahia. Meu amigo, os acontecimentos são todos os dias terríveis e só se falam a mesma coisa. Não muda as narrativas, porque os jovens estão cada vez caindo na mão de Nabucodonosor. Vamos pegar por experiência a vida de Daniel e fazer da nossa vida, ou das vossas vidas, que tem muita vida para ser vivida ainda, uma vida com eloquência, com acessão, com sabedoria e com entendimento. Vamos contextualizar? Versículos 1 a 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Deus, ele permitiu o mal em Israel, porque o povo estava se apostatando, como sempre, da fé, céticos, desobedecendo as ordenanças de Deus. Pasme, mas quem criou Nabucodonosor foi o próprio Deus. Nabucodonosor foi e sitiou por 3 vezes e arrebentou com Israel pela vontade de Deus. Deus aqui permite que o mal venha para que nós entendamos que todavia precisamos de Deus. Olha o que aconteceu no capítulo de número 1, no versículo 1 a 4. No ano 3º do reinado louvado seja Deus, do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, a sitiar. Sabe o que é sitiar, igreja? Sitiar nem atingir de vez. Eles rodeavam a cidade, Vinícius, ficavam lá de campana, não deixavam eles saírem para pegar água nem alimento, ou seja, deixavam que eles ficassem desfiando, sem se alimentar, sem comer, com o psicológico abalado, porque estavam coagidos, e ali trabalhavam em todas as áreas da vida daqueles homens. Depois eles entravam e pegavam aqueles homens das suas fraquezas e destruíam completamente. Olha o que Deus fez. E no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor, um C, um S maiúsculo, está falando do nosso grande eu sou. E o Senhor entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Aqueles utensílios, alguns deles que estavam ali, eram utensílios que as pessoas usavam muitas vezes para adoração ao próprio Deus. Deus permitiu que eles levassem tudo o que era de importância para o reinado de Jeoaquim, do palácio, das casas que eram arrodeadas naquela cidade. Então Deus permitiu, entregou nas mãos, louvado seja Deus, a Joaquim, Judá, parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do seu Deus, ou de tesouro do seu Deus. Aí no versículo 3,
E disse o rei apenas, chefe dos seus eunucos, que trouxessem... Perdão, igreja. Ei, som. E disse o rei apenas, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, da descendência real, e dos príncipes jovens, em que não houvesse defeito algum, de boa, não deixe o diabo destruir a aparência que Deus colocou em mim e em você, que é o teu Santo Espírito. O que o diabo fica o tempo todo tramando, rodeando nossas vidas, é destruir a nossa aparência. Quem tem aparência celestial aqui, levanta a mão, porque eu tenho sobre mim a descida do Espírito Santo. Não deixa o diabo destruir a sua aparência. Aplauda ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Assim é o inimigo, ele fica nos observando. O rei Atenas, ele fez o quê? Olha, observa aí os jovens da casa real, que tem boa aparência. Para quê? Instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciências e entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem num palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e as línguas dos caldeus. O diabo, ele tem proposta para a sua vida. O diabo, ele tem projeto para a sua vida. O diabo, ele tem planos para a sua vida. Se você der legalidade, você vai estar trabalhando para Satanás e você não vai nem perceber, porque ele fica primeiro te sitiando, te rondando de dia e de noite, olhando a tua aparência, olhando como você vive, e de uma hora ou outra, se Deus permitir, o diabo, ele vai entrar e vai destruir a tua aparência, e vai destruir a sua vida. Daniel era jovem, dona Márcia, mas era sábio. Daniel era jovem, mas era entendido. Daniel era jovem, mas foi criado por uma boa família, aonde se submetia à sujeição dos vossos pais, aonde ele entendia que é meu senhor, não senhor, sim senhor, minha senhora, não senhora e sim senhora, respeitando o teu pai, respeitando a tua mãe, porque Daniel sabia que os seus pais só queriam o seu bem. São seus verdadeiros amigos. Eles sim são os nossos verdadeiros amigos. Todos os dias, igreja, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, segundos, milésimos de segundo, Satanás, ele não dorme, ele é espírito, ele fica o tempo todo. Vem cá, Rogério, rapidinho, só para te usar aqui, como um servo do Senhor, fica em pé. Ele fica o tempo todo, todos os dias, em todo o momento, te tentando, com a bandeja, obrigado, Rogério, para te servir. Olha o que Deus diz através da palavra sobre a vida de Daniel. Igreja, a mesa está posta, e na mesa de Satanás há iguarias de diversos sabores. E Satanás muitas vezes nos pega no nosso ponto mais fraco. Viu o que a serpente fez com Eva? Ela criou os olhos naquela fruta, ou naquele fruto que tinha uma aparência boa. E a serpente foi e colocou a bandeja, ela não aguentou e degustou, e o pecado entrou, e aqui estamos nós.
a bandeja está posta. Depende de mim e você se abdicar das investidas do inimigo. Olha o que diz o versículo 5 até o versículo 7. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e também Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs, outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e o de Azarias de Abednego. Pronto, ele já fez a proposta dele. Colocou nomes babilônicos, nomes de deuses babilônicos em todos eles: Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar. E aí, pronto, já tinham chamado eles para perto. Agora pronto, vamos alimentá-los. Vamos dar a ele o que nós temos de melhor. Falando isso, Satanás, vamos encher eles de drogas, vamos encher eles de bebidas, de prostituição, vamos encher eles de violência, vamos torná-los homens e mulheres sanguinários, vamos trazer para eles gravidez precoce, vamos instruí-los eles em todas as malícias e maldades, porque eles, se alimentando disso, eles produzirão filhos das trevas. E cada vez mais nós desenrolamos o rolo satânico e apresentamos a Deus os seus filhos. Aqui estão as tuas criações, que tu deste teu filho unigênito por cada um deles. Aqui estão eles. Só quem tem visão de promessa não cai nas armadilhas de Satanás. Quem é instruído através da palavra não cai nas investidas do Satanás. Meu amigo, minha amiga, traga o seu filho para perto de você. Cada vez que você usa com ignorância, com rispidez com seus filhos, vocês expulsam eles de perto de vocês. Não queira ser um pai autoritarista, que eu mando, que eu faço, porque você não vai conseguir trazer seu filho para perto de você. Muito pelo contrário, quando ele chega na Babilônia, os babilônicos, os Nabucodonosores, estão tratando eles como se fossem príncipes e filhos de reis. E cada dia mais você afasta seu filho e sua filha de vocês. Há algo no coração dos jovens que eu entendo agora, porque eu era assim, chamado arrogância. Não é culpa deles ter esse sentimento devido à falta de experiências, lograda tudo que eles vivem. E as amizades de Apenais, do eunuco, do chefe dos eunucos, apresentar a ele a Nabucodonosor, eles vão sendo influenciados por isso. E quanto mais você vai negligenciando a palavra de Deus, tratando seus filhos sobre a sua própria sujeição, não obedecendo às ordenanças de Deus, porque o cabeça da casa é você, papai. Mas o cabeça da igreja é Jesus. Antes de você agir, você tem que consultar: Jesus ia fazer isso comigo? E aí é onde nós podemos pegar como experiência o testemunho fantástico de Daniel. Versículo de número 8. Lê comigo. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Vai, velho, aqui uma baguinha. Dá uma fumada aí, rapaz. Você vai ficar alegre, você não sabe como é que você sente. Vai, rapaz, dá uma carreirinha aqui. Vai, rapaz, seu pai e sua mãe não estão aqui, ninguém está vendo, não. Vai, vai. A decisão é sua. Daniel decidiu. Daniel propôs no seu coração não se contaminar.
Não deixe o diabo te contaminar para não degrinir a tua aparência. Vocês não são filhos das trevas, mas sim filhos das luzes. Eu já contei aqui, conto com orgulho isso. Jogava num campo chamado Comal. Vou repetir de novo, Emerson. E lá no campo chamado Comal, ficava dezenas de maconheiros, fumando maconha, e barrunfava na minha face um cheirinho de mato queimando. É um cheiro de mato queimando, está cheirando. Pode ser que eu esteja enganado. Tem alguém, e eu ali no meio sentado, e toma, velho, vai dar um pau aí, é bom. Eu digo, não, por quê? Papai e mamãe sempre me ensinou, filho, isto é errado, não faça. Porque eu tive instrução de papai e mamãe, filho, eu nunca fiz isso. Filho, isso é um caminho de uma ida, muitas vezes sem volta. Eram mais de 10, Júnior, porque ficavam mais de 5, 6 torneios esperando do lado de fora. O campo cabia 5 pessoas jogando. Imagina aí. Parecia que só estavam soltando foguete, de tanta fumaça que era liberada através do uso da maconha naquele lugar. Mas eu estava na Babilônia, mas meu coração estava em Judá. Eu estava na Babilônia, mas o meu coração estava com meu pai e com minha mãe. Eu estava na Babilônia, mas eu decidi e propus ao, louvado seja Deus, chefe dos eunucos, não me contaminar. Isso não é difícil. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Então, sabe o que acontece? Isso são filhos na direção de Deus. E quem direcionou esse filho a Deus? Os pais, com sabedoria, capacidade, inteligência e diligência, e principalmente com resiliência, saber passar por momentos adversidades, e não agir como homem, pai, como homem masculino, mas agir como servo de Deus, e perguntar a Jesus, como eu disse há poucos instantes, sou o cabeça da casa, mas ele é o cabeça da igreja, o que é que Jesus faria comigo se me pegasse nessa condição? Olha para o irmão que está do lado, diga, Deus é contigo. Diga mais forte, diga, Deus é contigo. Quando você anda na dispersação do Santo Espírito de Deus, e quando você desafia o inimigo, colocando Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza de uma coisa: Deus, ele vai se manifestar ao teu favor, e o diabo não vai roubar de você a sua dignidade, integridade, a sua moral e a sua fidelidade para com Deus. Olha o versículo de número 9. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O que é que aconteceu aí? Ele fez um pedido destes, era para o chefe dos eunucos, induzido pela violência que havia no coração de Nabucodonosor, e pôr ele numa masmorra, e primeiro em um truco, dar uma surra nele, e dizer, você quer fazer motim aqui, quer? Você quer ir contra um dito do rei? Se o rei mandou, obedece. Mas não, Deus fez descer sobre a cabeça do chefe do eunuco graça e misericórdia por Daniel. Por quê? Acredite em uma coisa, Deus, ele sempre trabalha em nosso favor. Quando andamos na direção de Deus, o diabo não nos atropela. Pode estar na rodovia, louvado seja Deus, ali em São Paulo, uma das piores rodovias do estado brasileiro, o diabo, ele não vai te atropelar, porque você está debaixo da vontade de Deus.
E quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, Ele sempre opera em nosso favor. Daniel era jovem, vou falar de novo. Daniel era jovem. Versículos de número 10. Vamos tentar, diga para o irmão que está do outro lado, diga, vão tentar te parar. De todos os lados, Vinícius, de todo lado, Renato, de todo lado, Jonatas, de todo lado, Dona Márcia, vão tentar te parar. Isso é notório na vida de quem quer crescer, de quem quer subir, de quem quer alcançar algumas coisas, de quem quer, que almeja algo para a sua vida. Sempre vai ter alguém como pedra de tropeço, tentando atrapalhar a tua caminhada. Mas Deus está no controle de tudo. Olha o que diz no versículo de número 10. Pode aplaudir a Jesus. Aplaude a Jesus, aplaude a Ele. Pode aplaudir a Ele. Essas palmas são para o Senhor Jesus. Essas palmas são para o Senhor. Olha o versículo 10. Igreja, entendamos uma coisa. Nós nascemos, crescemos, rompemos a barreira do tempo e morremos. Mas nessa trajetória de vida, há algumas coisas que acontecem beneficamente ou maleficamente, mas em tudo dá glória. Até então, Daniel estava disposto a vencer aquela batalha secular e diária, porque ele sabia que havia uma grande investida. Mas só que alguém vai tentar jogar um barro, desanimar, te desestimular, tirar você da visão da promessa. Alguém vai sempre estar, diretamente ou indiretamente, tentando destruir teu ministério. Olha para aqui para o versículo 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo, eu tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois, porque veria eles os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens, e louvado seja Deus das vossas idades. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Olha para isso, olha para o lugar, olha para o momento, olha para o cenário. Eu em outro país, vendo que Nabucodonosor tinha feito, matou muitas pessoas, destruiu muitas coisas, ou seja, ele tinha atitude. Eu dentro do terreno dele, fora da minha terra natal, chego para o chefe dos eunucos, faço essa proposta, e olha o que ele disse: se eu fizer isso, e você ficar desfalecido, figuramente desfalecido, ele vai me matar. Se é um crente que não segura as batalhas da vida, vai dizer: poxa, se ele vai matar você, imagina a mim. Então deixa isso quieto, eu vou desistir dessa minha proposta que eu propus a você. Deixa quieto. Mas quem acredita no Senhor são como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Põe a sua fé em ação quando tentarem te parar. Às vezes vai chegar até sorrateiramente, dizendo que são seus amigos, tentando te desestimular. Não caia em fábulas mentirosas. Não deixe que ninguém pare a tua caminhada. Não façam com que aquelas pedras se tornem tropeços para as vossas vidas, mas pega aquelas pedras e constrói o palácio da sua felicidade. Olha quem tem fé como responde. Versículos 11, já estamos finalizando, a 14. Então, disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, só quero 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Para um pouquinho aí, olha que audácia. Pega uma lógica comigo aí, quem faz regime, comendo legumes e bebendo água, vai engordar onde? Pega essa visão. Vai engordar aonde? Fisicamente. Vai ter uma saúde mais elevada, mas vai engordar. Faz um teste aí. Fica comendo legumes e bebendo água durante 10 dias. Pesa-se antes de uma balança. Vai lá, primeiro pesa-se uma balança, saia e faça esse teste. Olha que ousadia de quem confia em Deus, de quem não dá ouvidos a Satanás,
de quem não dá ouvidos a palavras desestimulantes. Olha que audácia! Eu só quero legumes e água. Olha para aqui. Louvado seja Deus, experimenta. Peço-te aos teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti nossa aparência. Diga: minha aparência diante de Deus. Ainda que eu esteja doente, eu estou saudável. Aplauda Ele agora, porque Ele está aqui. Managalabasui cantanavas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se examine diante de ti nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem o pão e as iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu com isto e o experimentou 10 dias. Olha para isso. Eu vejo muitas vezes a gente desfalecer por quaisquer coisa. Jovens, não deixe ninguém desestimular vocês. Não deixe que ninguém jogue água nos seus projetos, terra ou queime, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. A história do teu pai e da tua mãe já se passou. Agora você tem que começar a projetar a tua história, o teu futuro, e não deixe ninguém destruir isso que você tem dentro de você, porque muitos queriam ter, são poucos que conseguem. Quantos jovens estavam com Ananias, Azarias, Misael e Daniel ali? Inúmeras quantidades de jovens que vieram. Não foram só eles. Porque eles se destacaram? Porque eles não temeram, não se venderam e não se igualaram aos babilônicos. Muito pelo contrário, ele levou uma palavra que nos classifica, que nós somos diferentes, nós somos luzes, e nós não podemos nos misturar com as trevas. Versículo de número 15 e 16. Diga para o irmão: seu Deus. Diga: seu Deus. Está fraco, está fraco. Me ajuda a pregar. Diga: seu Deus é o mesmo que o meu Deus, e Ele é poderoso. Diga: seu Deus é o mesmo que o meu. Diga: e Ele é poderoso. Olha o que diz o versículo de número 15. E 14. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos, de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quando o diabo bater em sua porta e você permanecer com a sua porta fechada, tende-se ao diabo bater em retirada. Quando o diabo te fizer um convite por 1, 2, 3 vezes, e durante as 3 vezes você se negar a ceder à vontade do diabo, ele vai desistir de você. E quando ele desistir de você, aí Deus entra com um plano de ação e vai revigorar tudo. Igreja, alguém concorda comigo aqui em nome de Jesus? Comer legumes e beber água durante 10 dias, igualando-se ao povo que comiam de tudo que se tinha na cidade, principalmente a comida que era ali, louvado seja Deus, posta na mesa do rei. E eles estarem com semblante, ele ainda tem, em nome de Jesus, ele especifica bem claro: mas gordos de carnes e com aparência melhores. Porque quando nós vivemos em Cristo, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Ainda que estejamos doentes, Ele é a nossa saúde.
Ainda que estemos ou estamos caídos, Ele é a nossa sustentação. Ainda que estejamos tristes, Ele é a nossa alegria. Então confia tão somente. Não deixa ninguém tirar de você aquilo que Deus derramou, aquilo que Deus te deu. Não deixa nada te desanimar, te desestimular, porque o que Deus te deu é teu. Olha o que acontece, em nome de Jesus, quando o homem e a mulher classificam a Deus como um Deus único, suficiente, poderoso das vossas vidas. Versículo número 17, amém? A 21. Olha o que acontece quando você entrega os teus problemas nas mãos de Deus. Por quê? Você acha que Daniel fez essa proposta ao eunuco e ao dispenseiro crendo em quê? Confiando em quê? Acreditando em quê? Ele não era burro. A palavra vai dizer no versículo 1 e 2 que ele era entendido, sábio e falava algumas línguas. Então ele tinha capacidade de saber e absorver que se eles ficassem 10 dias comendo legumes e fosse comparado aos outros homens, ou os outros jovens que estavam comendo das iguarias do rei, eles iriam, ou ele iria cair por terra, mas ele sabia. Imagino ele depois daquele desafio, indo para os seus aposentos e dizendo: Senhor, eu bem sei, e tu sabes melhor do que eu, que durante estes 10 dias será um desafio não meu, mas um desafio para o Senhor. E se o Senhor está comigo, a minha aparência, ela vai diminuir completamente, e vai aparecer sobre mim, Ananias, Azarias e Misael, a sua aparência. E quando o dispenseiro nos olhar, eles não vão ver nós, mas vão ver a presença do Senhor. E a presença do Senhor é vida, e a presença do Senhor é vitória, e a presença do Senhor é bênção. Então quando Ele nos olhar, Senhor, eu sei que eu sairei daquele local vitorioso. Versículo 17, para finalizar até o 21º. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas, ponto e vírgula, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, a saber 3 anos, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Aí já é Deus trabalhando. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei, ou seja, foram privilegiados com os melhores lugares na casa real, e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro. Ou seja, ficaram 70 anos o povo cativo na Babilônia, mas ele não se vendeu. Aí eu vejo a gente passar por algumas tribulações durante 5 meses, 3, durante 1 ano, 2. E a palavra que vai sempre reverberando em nossos ouvidos é: deixa esse Deus, sai da igreja. Está na igreja, não está acontecendo nada, o milagre não acontece, você não encontra um emprego, ninguém te valoriza,
Ninguém olha para você com os bons olhos. Ninguém reconhece você como alguém na igreja. Nenhum pastor olha para você. A pastora fala com um e com o outro, para você não dá nem atenção. O diabo só. Você vê que o pastor trata A, B, C, B, mas com você ele passa por você e faz que nem te conhece. O diabo só. Daniel não foi pelas essas conversas vãs e nem se vendeu às iguarias e às bebidas babilônicas. Ao contrário, ele permaneceu no cativo, mas dando glória a Deus. A ponto de, num determinado tempo, ele ser jogado na cova dos leões. E lá ele ficou a noite inteira. Mandaram um vídeo para mim, um cara procurando gatice com leão. Foi, não sei quem mandou. E ele brincando, porque tinha umas guelzinhas atrás, ele se aparecia mostrando. E entre ele e os leões só havia uma tela, né? E ele botava a mão assim, entre a tela e brincando com o leão. E as meninas filmando. Aquilo parece que foi na África. Não desfazendo os africanos, que eu também... É uma pele negra. Filmando ele cheio de gatice. Teve uma hora que ele botou a mão. O leão foi mais rápido do que ele. Pegou esses 3 dedos. Só vi a linha assim dos dedinhos assim soltar. E o leão, fraco. E uma bocadinha aqui. Foi uma bocada rápida, viu? Você viu, bicho? Tchaco. Eu não tenho pena. Não tenho pena. Essas baboseiras. O que é que a Bíblia fala? Não tentarás o Senhor teu Deus. O leão foi feito para isso. O leão está lá, meu amigo, eu quero estar cá. Daniel foi posto na cova dos leões, obrigado. Um caso completamente adverso daquele homem. Por ele, tão somente ele abria 3 vezes durante o dia a janela para a banda do Oriente, onde dava para Israel, e clamava ao Deus de Israel. Cada dia mais ele estava crescendo no conceito do rei. E aquilo, era o rei Dário. E aquilo criou uma raiva, né, Paula? No coração dos que estavam com ele ali. E jogaram ele na cova dos leões. Mesma coisa eu imagino, Senhor, tu já me livrastes várias vezes da mão do sanguinário, da mão do devorador, do destruidor. Estão me levando para a cova dos leões. Se for da tua vontade, eu morrerei ali, mas estou contigo. Mas se não, me livra da mão daquele rei e dos seus leões. A noite toda, o cara não demorou muito, não foi? Negócio de minutos. Uma hora o leão, puf, seus dedos são meus. Ele ficou a noite inteira. O leão nem perto de Daniel chegou. Porque a presença de Deus afasta qualquer tipo de males. Então, creia nesse Deus que você serve e sirva de coração a esse Deus que você diz que crê. Confia no Senhor, porque o mais Ele fará na sua vida. Para de ficar confiando em pessoas, em aplausos humanos, em reconhecimento humano, porque você só vai adquirir fama. Mas quando você põe a sua confiança no Senhor, como lá no Monte Carmelo, quando Elias desafiou 450 profetas de Baal, Deus lambeu a água toda que estava no lugar, queimou tudo. Para finalizar, Salmos 37, louvado seja Deus. Eu vou ler o 3º. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Tudo Ele fará. Quem são os seus adversários? Quem estão se colocando como os seus inimigos ou sitiadores? Estão sitiando a tua casa, a tua vida espiritual, estão tentando te derrubar. Isso serve para os jovens e para os adultos também, os pré-adolescentes. Quem está tentando acabar com tua obra? Deixa te sitiar, deixa te levar em cativo,
Não se coloque na dispersação do demônio. Não se alimente com o que eles lhe derem, mas siga firme na presença do Senhor. Já colocaram diversas vezes as pernas, tentando me dar uma rasteira quando eu comecei meu ministério. Diversas vezes. Fui taxado com todos os tipos de adjetivos malignos que vocês imaginarem. Mas Deus, Ele que me sustenta, Rodolfo. Ele que me ampara. Ele que me levanta. É Ele que me ergue até a luz. E quando os joios, eles ficam sorrateiramente dentro das igrejas, assim como o inimigo que está ali, escrito em João 10:10, tentando te derrubar, te devorar, continua caminhando, continua andando, glorificando, enaltecendo o nome do Senhor. Não te preocupa não, não te preocupa não. Essa guerra não é tua. Essa guerra não é minha, essa guerra não é nossa, é dele, é Ele que pelejará as nossas guerras. Não deixe ninguém te derrubar não, igreja. Não deixe ninguém destruir a tua face, teu ministério e a tua caminhada, porque maior é aquele que está dentro de você do que o que está no mundo. Fica de pé em nome de Jesus.